Tudo bem, Sandra? Tudo bem? Tudo ótimo. E Opa, você? ótimo, melhor agora. Eu estava falando aqui que Assim, hoje o pessoal vai ter a oportunidade de conhecer a mãe das constelações de cavalo sistêmica. que responsa, hein? É, minha filha, aqui a gente tem responsabilidade mesmo. Mas vou começar para a gente se apresentar. Bom, para quem não me conhece, está vindo aí. Meu nome é Silvana Modil, eu sou coach terapeuta, ajudo pessoas aí com dificuldades emocionais a terem uma vida melhor. E também trabalho com cavalos, já faz algum tempo, né? Eu era treinadora, depois virei terapeuta com cavalos, e eu amo os cavalos. Quem me conhece um pouquinho sabe que quando, pelo menos aqui perto de mim, falou Silvana do Cavalo, todo mundo já sabe quem que é. Que é mais ou menos assim. Às vezes eu ligo para alguém e falo assim: ah, Silvana, Silvana, ah, do cavalo, pronto. Na hora a pessoa me reconhece. Então, é, eu fiz um convite para essa moça aí, que é a Sandra. Eu não sei nem falar direito o sobrenome dela, mas ela vai se apresentar direitinho. Mas eu sei, para mim, a Sandra é referência, é a que veio primeiro nas constelações sistêmicas com cavalo. Para mim, é assim, né? Eu não estou falando de certo ou errado, não é nada disso. Mas para mim, que estou no meio do cavalo aí já faz um bom tempo, foi a Sandra que me apresentou esse mundo maravilhoso, fantástico, que tem um trabalho incrível. Por isso eu fico muito feliz dela ter aceito o meu convite e vir aqui. É uma honra. Se apresenta, dona Sandra. Bom dia, meu nome é Sandra Zavadski e, bom, aceitei o convite da Silvana, como sempre aceito seus convites, né? Lembrei que em 2013 você me fez um convite e em 2 dias eu estava na tua casa, É verdade. né? Então, As pessoas costumam confiar um pouquinho em mim. então é assim que funciona. Você convida a gente. Você fala que eu sou a mãe das constelações sistêmicas e para mim você é referência em cavalo, né? Quando eu lembro quando Obrigada. você chegou para fazer o treinamento com a gente em 2013, eu olhava assim, gente, como que eu vou falar de cavalo, né? Perto de quem entende de cavalo. Então, Mas é outra perspectiva, né? É outro sim. mundo, eu acho, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Fala aí, Sandra. Você acha Então, o melhor começar direto com as perguntas ou você vai falar o que você faz? que eu faço? É a Bom, mágica. eu digo assim, eu não entendo de cavalo, mas eu falo com cavalo, né? Essa que é a nosso trabalho, é falar com eles, né? Então a gente pergunta e eles respondem. Essa é a dinâmica, né? De uma forma mais simplista que é isso. A gente pergunta e eles respondem. Como que isso acontece aí é uma longa história, né? É. E Você é consteladora, né? sou Consteladora consteladora, assim, sistêmica. sou formada em, eu digo assim, eu sou formada em psicologia, né? Mas eu trabalho com cavalo. E venho da área da psicologia, das terapias familiar, da terapia familiar sistêmica, da psicopedagogia, né? Das constelações familiares e, e o tempo todo o cavalo envolvido com tudo isso, né? Com essas linhas teóricas. Uhum. E como você disse aí, né? Que você me nomeia como mãe das constelações com cavalos, né? Acho um pouco forte isso, porque eu acredito Pesado? que é forte, né? Eu acredito que isso está disponível para todas as pessoas. É Sim, algo, mas né? o que eu quis dizer é assim, quando eu
descobrir esse mundo do cavalo de uma outra perspectiva, né? Olhando o cavalo como terapeuta, mas não aquela terapia convencional, que eu já conhecia, da ecoterapia, que muitas pessoas têm referência. Era uma outra perspectiva totalmente diferente. Então, quem foi a primeira pessoa que me apresentou isso foi você. Entendo. O que a gente pode, talvez, né, eu também venho da ecoterapia, trabalhei 12 anos com isso, né? Mas Andréa Kober está aí. Opa, prazer. Conhece a Andréa Kober? Ainda vou te conhecer pessoalmente, né? E assim, o que diferencia o meu olhar é a relação que eu estabeleço com o cavalo, né? Desde que eu comecei a ter contato com eles, que é algo relativamente recente, foi em 2003, né? Recente, né? O olhar para com eles que é o que faz a diferença, né? Para mim, eles têm um papel, uma função de destaque o tempo todo, né? A gente desde para o montar, como para a terapia, seja a ecoterapia ou as várias formas de terapia com o cavalo, esse olhar que diferencia, né? Assim, para mim, ele é o mestre. Naquele momento, o cavalo representa o mestre. Naquele momento que eu estou interagindo com ele e com os clientes, eles têm precedência em termos de conhecimento, né? Eles trazem a força para que o trabalho aconteça. Talvez isso que seja a maior diferença, né, do meu trabalho para o modo como a maioria das pessoas trabalham com cavalo. Uhum. Perfeito. Então vamos ver as minhas perguntas aqui para a gente não viajar, porque senão eu viajo aí no que você vai falar, com certeza. E assim, né, tudo bem, você tem pergunta, mas pode viajar, viu? Que esse negócio de seguir não, roteiro não é comigo. Tudo bem, mas no começo pode a gente viajar, vai tentar. Tá bom. No começo a gente vai tentar dar continuidade a uma linha de raciocínio, porque quando duas pessoas que gostam muito de cavalo se unem, aí o bicho pega. A gente sabe que a gente perde o tempo, perde o espaço, é normal. Então vamos lá. Como que você define uma relação sistêmica? Vamos começar pela relação sistêmica. Então, bom, as ideias começam a aflorar aqui. Deixa eu repensar como que eu vou te responder, porque olhando para você, eu começo a ver o brilho nos seus olhos, já mudou a minha linha de raciocínio aqui. Eu diria assim que, bom, como eu estudo a visão sistêmica, antes mesmo de conhecer os cavalos, né? Na formação em psicologia a gente já estudava sistêmica. Os primeiros cursos de extensão que eu fiz paralelo à faculdade tinha a ver com sistêmica. Então isso chegou antes, para mim chegou antes que os cavalos. Então, sistemas são um conjunto de organismos vivos que interagem entre si, vamos chamar assim, né? Vamos dizer, nosso aparelho digestório são vários organismos vivos que interagem entre si, né? Ou dentro de um contexto familiar, são vários indivíduos que interagem para um objetivo comum, ou às vezes não tão comum assim, e aí começam as divergências e os conflitos, né? E como as relações se dão, né? Por que muitas vezes dentro desse sistema existem algumas coisas que saem que geram conflito, que saem
padrão convencional, né? O que acontece nessas relações que dá uns tchutchus, né? Saem umas faíscas de vez em quando. E essas relações a gente pode falar em todos os aspectos, cada vez mais, Sim. né? Porque agora tem essa visão sistêmica, ela se espalhou, graças a Deus, Então, por exemplo... Assim, no primeiro momento, as relações sistêmicas eram mais estudadas a nível de... Dentro das terapias, vamos chamar assim, mais a nível das terapias familiares, né? Hoje todo mundo fala em terapia sistêmica, em relações sistêmicas, né? Todo mundo coloca sistema sistêmico na linha de trabalho. Mas muito antes das constelações já existia, né, esse termo e já se estudava sobre isso, né, sobre a importância das relações. Que nenhum indivíduo é uma ilha, todo mundo interage, né? Mesmo um cavalo não vive sozinho, né? Ele precisa dessa relação com o outro para poder se reconhecer enquanto indivíduo, para se sentir pertencente a algo, né? Mas eu acho, Sandra, desculpa, pode falar, eu por acho, favor, Sandra, que, assim, uma visão minha de quem não era desse mundo, tá? Porque você já vem da psicologia, da pedagogia, beleza. Mas eu acho que quando surgiu esse pensamento sistêmico, essa visão sistêmica, é como se tivesse um método, vamos dizer assim. Apesar de não ser isso, né? Quem conhece as constelações sabe que não tem um padrão pré-definido, nada disso, mas tem algumas diretrizes que a gente tem como referência para organizar o sistema, né? Então, quando isso veio à tona e ajudou muito em todos esses sistemas envolvidos, o familiar, o jurídico, o pedagógico, assim, todos eles foram muito bem, contribuiu muito, né, essa visão sistêmica. Eu acho bem legal isso. Então, assim, então, para a gente não viajar muito e ir para outras áreas, vamos voltar um pouquinho para as constelações, né? Senão a gente vai longe demais. Então, quando nós começamos a trabalhar essa visão sistêmica das constelações junto com o cavalo, e isso não, pelo menos eu não tinha acesso a nenhuma referência teórica sobre isso, ou não tinha livros nem pessoas para conversar a respeito disso. Então, eu levava em consideração os princípios sistêmicos que o Bert Hellinger trouxe, né? Que são pertencimento, compensação e ordem, né? A gente pegava esses 3 princípios e tentava ver, será que isso também é possível reconhecer esses princípios no mundo dos cavalos? Então, durante um bom tempo, eu comecei a olhar para esses princípios como um crivo para poder avaliar o comportamento dos cavalos. E comecei a perceber que fazia sentido, que eles também seguem uma linha de ordem, né? Eles também têm uma relação de dar e receber, né? Eles também têm essa questão do pertencimento. Para um cavalo é muito mais importante o vínculo, o pertencer, do que o alimento, né? A gente sabe disso, né? Então, instinto de autopreservação. Sim, isso. Então, o tempo todo eu fui aprendendo através da observação. Então, assim, aonde que eu aprendi isso? Eu posso dizer assim, que eu me ensinei através do exercício de observação. Era mais do que uma motivação, era quase uma obstinação, né? Querer reconhecer esses movimentos no comportamento do cavalo e observar como que eles se relacionam com as pessoas. Porque, assim, quando eu comecei a conviver com o cavalo, eu vi que eu não levava jeito para montar. Não adiantava, eu não conseguia seguir as regras. O professor falava, faça isso, aquilo. Quando viu, eu já estava fazendo outra coisa, já tinha esquecido o que ele tinha pedido. Então, mas eu gostava muito de estar com eles. Então, eu queria estar com os cavalos, mas não
para montar ou para aprender, né, adestramento. Meu objetivo era outro, era estar com eles, simplesmente. Isso já era mais do que suficiente para mim. Então, aí eu começava a observar o comportamento deles, e cada vez que alguém se aproximava, eles tinham comportamentos diferentes, dependendo de quem se aproxima, a forma com que a pessoa se aproxima, os cavalos reagiam de maneira diferente. Eu comecei a fazer um método de observação, né? Que ano foi isso? Que ano foi isso? Isso. Olha, os primeiros contatos com o cavalo foi em 2003. Mas que você notou essa coisa do quando o cavalo se aproxima, tinha comportamento diferente. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque quando eu trabalhei na Universidade do Cavalo, que eu dava aula de equitação lá, a primeira coisa também que aconteceu comigo foi exatamente isso que você falou. Foi o start. Eu dava aula para uma aluna que o cavalo tinha um comportamento. Às vezes ela descia, tinha sido uma aula light, em seguida já vinha outro aluno, eu punha ele no cavalo e seguia para a aula. E o cavalo tinha outro comportamento completamente diferente. Eu ficava observando aquilo. E também acho que essa informação estava no campo, a gente acessou. Sim. Provavelmente por 2003, 2004, eu comecei a perceber que conforme o meu estado de espírito, né, ou das outras pessoas, o cavalo reagia de uma maneira ou de outra. Né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma massagem ayurvédica, bem daquelas que solta tudo, eu cheguei, terminei a sessão, dali umas 2 horas fui fazer uma aula de equitação. O cavalo, eu consegui fazer a aula. Foi a melhor aula da minha vida. Só que na hora eu não consegui linkar uma coisa com a outra, né? Aí depois, um mês depois, eu falei, nossa, a melhor aula que eu tive foi depois de uma sessão, né? Que eu estava completamente relaxada, o meu corpo estava inteiro presente, né? Uhum. Muito legal isso aí. E como é que você começou com esse trabalho sistêmico com cavalos? Especificamente o trabalho sistêmico. Como que você começou, Sandra? Assim, então, em 2004 eu comecei a fazer o trabalho de ecoterapia, mas já na ecoterapia eu já tinha alguns padrões diferentes dos outros profissionais da área, né? Eu já fazia algumas coisas assim que não era bem aceita, né? Por exemplo, colocar uma criança autista em contato com o cavalo no solo, sem estar montado, sem estar com equipamento de ecoterapia. Então, assim, para todo mundo aquilo era algo extremamente arriscado, mas para mim, com o meu estado de preferência, eu tô aqui, tô cuidando do que está acontecendo, né? Essa interação cavalo e humano já vinha desde 2004, né? Mas ao mesmo tempo era algo muito tímido ainda, né? Eu fazia de vez em quando, arriscando, quando eu olhava para um lado, olhava para o outro e não estava ninguém me controlando, eu fazia umas ousadias assim. Mas não era muito permitido, né? Então, na verdade, você começou na ecoterapia. Sim, sim. Tá. Daí eu fiz formação em psicopedagogia, começava a fazer, falei assim, eu consigo fazer avaliação psicopedagógica em 2, 3 sessões, não preciso 12 sessões como de consultório para avaliar. Só nesse contato, no manejo com o cavalo. Aí eu comecei a criar atividades para fazer essa avaliação de uma forma mais dinâmica e prazerosa, né? Porque tanto para a criança, para o cliente, como para mim, que eu achava um tédio passar 12 sessões para fazer uma avaliação psicopedagógica. Então, eu sempre procurei usar algo que já existe e linkar com o cavalo e adaptando, né, essas ferramentas, assim. Em 2010 foi que a gente conseguiu perceber o fenômeno das constelações com cavalos. Então, foi um processo longo, né, porque a gente não tinha tanto... Referência, né? Não tinha referência. E ainda não existia essa rede de conexão. Hoje, qualquer um que comece em 6 meses, ele aprende muito mais do que a gente levou quase 10 anos para aprender. Porque já existe uma rede de informações que está... Eu digo assim,
como se fossem bolsões de conhecimento sistêmico com cavalos. Hoje já existe quase que no mundo todo, de uma forma ainda tímida, mas já existe. Quando a gente começou em 2004, 2010, era conversa de maluco, né? Chegar para alguém que entende de cavalo assim, não, olha, o cavalo tá me falando tal coisa, né? Assim, a gente era taxado como louco. Sei muito bem Então, o que você assim, está falando. então, assim, em 2010, que a gente realmente falou assim, ó, não, o cavalo, nessa interação cavalo e humano, ocorre uma interação fenomenológica. É possível estabelecer uma relação fenomenológica, onde o cavalo consegue acessar informações que o cliente, às vezes, não tem consciência que ele está emitindo ou que ele está conectado. Como assim? A pessoa, né, a gente olha para uma flor e sabe que está olhando para uma flor. Agora, inconscientemente, para onde seu olhar está voltado? Né? Isso o cavalo consegue conectar. Né? Ou você está até olhando uma flor, mas o teu inconsciente está conectado com uma outra coisa. Sim, e o cavalo percebe isso. Você pode estar declamando uma poesia, mas teu inconsciente está em outro lugar. E o cavalo vai lá, naquilo que está meio camuflado, meio escondido. O cavalo acessa. Porque ele gerou é como se criasse um campo dúbio. E daí ele detecta isso, porque acaba sendo um pouco, na visão do cavalo, é como se aquilo fosse arriscado, fosse perigoso. Né? Aí ele, como se fosse informação truncada, ele acessa isso com facilidade. Sandra, vou fugir. Não, calma. Tá. Eu vou fugir um pouquinho, eu quero fazer uma pergunta aí dentro desse contexto. Você, como entendedora aí do negócio, como é que você classifica, vamos dizer assim, quando é ecoterapia, quando é coach sistêmico, quando é... outro dia aprendi um negócio com a Janaína, e eu uso agora forever. Abraço, Jana. Ela tá aí. Eu aprendi com ela e agora eu uso isso. Porque é uma pergunta que muita gente faz. Duas perguntas fazem muito. Primeiro, quando que é coach com cavalos e quando é constelação com cavalo? Quando é, sei lá, atendimento sistêmico com cavalos? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, que é a que mais o pessoal quer saber, todo mundo, é como os cavalos fazem essa interação, como é que eles representam alguém da sua família, ou alguém em questão, ou alguma coisa em questão. Agora eu te bombardeei, agora é contigo. Assim, dá para ir devagar, um de cada vez. Então tá. A Cris, ó. A Cris, só complementando, calma. A Cris, só complementando aqui. A Cris é uma veterinária sistêmica. O trabalho dela é maravilhoso. Eu acho que ela vai estar aqui sexta-feira. Eu tenho até um mural aqui para não me confundir. Sexta ou quinta? Não, quinta. Ela trata dos bichos, mas ela trabalha essa parte sistêmica com os tutores, né? E ela está falando aqui, né? Os animais, em geral, trazem para a consciência aquilo que está oculto em nosso inconsciente. Sim. Não vai dar para ler tudo, porque eu não dou conta, mas vamos lá. Desculpa te cortar. Ela traduziu o que a gente estava tentando falar aqui, né? É isso. Então, falar a primeira pergunta mesmo? Não, primeira pergunta, como é que você faz a diferenciação de tipos de trabalho sistêmico com cavalos? E a segunda, como é que os cavalos representam nessa relação sistêmica? Assim, ó, né? Como que os cavalos, como que eu faço, vamos dizer assim, porque, né? Quando chega um cliente com uma demanda,
junto com o cavalo, né? Porque assim, ele também traz informações. O cliente traz informações, mas o cavalo também está trazendo informações sobre aquela pessoa. Aí eu vou perceber qual instrumento eu vou usar. Qual que eu percebo que vai fazer mais efeito para aquela pessoa. Qual ela tem naquele momento, abertura para absorver o que vai ser trabalhado. Então, assim, não adianta eu querer fazer um movimento de constelação sistêmica com o cavalo, se naquele momento a pessoa está mais fechada e o máximo que eu posso conseguir é fazer uma intervenção comportamental, propor um exercício comportamental. Ela não, né? E De nesse repente, caso, o cavalo, ele avisa a gente, né? Sim, a gente consegue estabelecer essa... com o tempo a gente vai desenvolvendo esse feeling de poder perceber qual ferramenta, né, se encaixa melhor para cada cliente. Às vezes a pessoa chega, você vai precisar colocar ela montada no cavalo, né? Antes de conseguir qualquer outra coisa. Aí quem sabe depois a gente consiga aprofundar, mas, né? De repente, para aquela pessoa, o máximo para ela é poder subir no cavalo. E ter esse respeito para com uma pessoa que chega até a gente. Porque não é o que eu gostaria de trabalhar mais, o que aquela pessoa está precisando no momento. Talvez isso né, um pouco de postura terapêutica, postura enquanto profissional. Peraí, o que meu cliente precisa nesse momento? Às vezes eu tenho um leque de 10, eu posso ir até 10, mas o cliente pode receber 2, né? 3, naquele momento. Né? Então, para mim, essa é o que diferencia qual ferramenta eu vou usar. Agora, claro, nem todo profissional tem um leque de ferramentas para... Aí você vai trabalhar com aquilo que você tem, né? Exatamente. Se eu só posso trabalhar a nível comportamental com o meu cliente, ok, é aqui que eu vou. Mas se eu já... Por isso que eu digo assim, não importa por onde você começa, enquanto profissional dessa área. Né? O importante é que a partir do momento que você começa a trabalhar com cavalos como terapeuta, com cavalos, ou coaching, ou constelador, ou instrutor, sei lá, é não parar mais de estudar, né? Não parar mais de se aperfeiçoar. Você sabe, Sandra, que quando a gente acabou de fazer o curso do Rude, eu tinha tipo um script, né, para atender as pessoas. E era muito louco, porque depois do quinto, mais ou menos, atendimento, eu rasguei esse script, porque eu chegava lá, o que acontecia? Eu queria fazer de um jeito, mas o cavalo falava, nós vamos fazer de outro jeito. E aí eu falei, caramba, entendeu? Era muito louco. Passei por esse processo para entender que é assim, porque às vezes as pessoas me perguntam, né, como é que você sabe e tal. Com a experiência, com a observação, com o estudo, mas principalmente, para mim, a chave que mudou na minha relação com o cavalo, porque eu vim do treinamento de cavalo, é diferente da sua realidade, né? Sim. Você vê da ecoterapia, que já vê o cavalo de uma outra perspectiva. Eu vim de treinamento, ou seja, eu subjugando o animal. A verdade é um pouco isso. Agora que mudou a linguagem, e agora o pessoal está falando de parcerias, horsemanship, agora não, já faz um tempo, mas na minha época, que eu sou mais velhinha que a Sandra, eu comecei nesse negócio de subjugação, vamos dizer, ou de treinamento. E aí, a primeira chave que mudou foi eu entender que eu não ensinava nada para os cavalos, aquilo tudo era ilusão. Quem disse que ensina alguma coisa para cavalo, não sabe nada. Eu penso assim, os cavalos que me ensinam tudo, sempre me ensinaram. Aí foi uma chave muito importante na minha vida que, não vou mais nem brigar com isso. Cada um, não é que eu tenha razão, mas essa é a minha experiência, né? Então, os cavalos, para mim, eles me ensinam tudo. A hora que deu a quinta, sexta atendimento, que eu tinha aquele script, rasguei ele e falei, quer saber, agora eu só vou chegar lá, não vou ficar
O cavalo que vai me dizer, que nem você diz aí, a ferramenta que eu vou usar. Perfeito. Eu lembro, E eu lembro quando você falou assim, Sandra, eu preciso conversar sobre os atendimentos. Foi a primeira pessoa que no treinamento falou assim, eu preciso de orientação. É isso. no começo a gente dá uma pirada, né? Porque são muitos paradigmas para quebrar ao mesmo tempo. Então você precisa ter uma pessoa realmente que já esteja lá na frente para falar, calma, é assim mesmo que as coisas acontecem. Um passo de cada vez, vamos lá. E assim, então, quando eu comecei, não tinha para quem perguntar, né? Para quem que eu perguntava, então? Eu jogava pergunta para os cavalos. Ou seja, eu jogava pergunta para a natureza, de um modo geral. Esperava vir a resposta. Muitas vezes eu chegava, olhava para o cavalo e falava assim, para que lado que eu vou agora? No meio do atendimento. E muitas vezes o cavalo, delicadamente, me empurrava para um lado ou para o outro. Eu permitia que o cavalo me mostrasse o caminho. E às vezes ele sim me colocava mais próximo do cliente. Às vezes ele ia lá, você atravessar no meio, você está invadindo demais seu cliente. Afaste um pouquinho. Dê espaço, né? Uhum. Se distancia um pouco para poder enxergar o que está acontecendo. Então, assim, essa relação com o cavalo, eu sempre procurei olhar para ele e confiar na informação que ele traz. Né? Se o cavalo me empurra para me aproximar do cliente, é porque realmente esse cliente precisa de um pouco mais de contato, precisa de acolhimento, né? O cavalo vai mostrar isso. Se a gente perguntar, ele mostra o que precisa. Claro, precisa Só precisa acreditar estar que aberto para ouvir também. Sim, né? Às vezes Essa o é a cavalo segunda fase da FUVEST. A segunda fase da FUVEST é você estar aberto para ouvir o que o cavalo tem para te falar. Mas, Sandra, como lembrando que essa comunidade... Opa, pode... Fala, desculpa. Não, pode. Sim. Não, fala. Lembrando que... Vai. Não, para a gente dar uma adiantada aí. Senão depois o Instagram corta nós. Desculpa te cortar. Como é que os cavalos representam? Como que lugar que eles se colocam nessa dinâmica? Bom, como que eu vejo isso? Eu vejo assim, o cavalo como um canal de informação. Ele não ocupa um papel só. Muitas vezes o cavalo ele vai atuar como um cofacilitador. Em outros momentos, ele representa, né? Como nas constelações familiares, às vezes ele traz até a respiração, o jeito, a postura de um ente querido, de um familiar ou de alguém que está em conflito, né? Que não é tão querido assim. Algumas vezes ele entra como um representante. Em outras vezes ele é um canal de informação. Em outras vezes ele é o terapeuta. Às vezes, outra coisa que a gente, como terapeuta, às vezes tem dificuldade de trabalhar com cavalos no sentido de que em outras terapias tradicionais, a gente está na função de ocupar um lugar de destaque. E com o cavalo, nem sempre. Precisa aprender a estar em primeiro e em último lugar. Às vezes você precisa saber se recolher e dar o espaço para o cavalo fazer o trabalho. Deixa ele atuar. Deixa o cliente atuar. Porque, assim, para o cavalo não faz diferença quem é o cliente, quem é o terapeuta. Ele vai colocar a gente no nosso lugar. Quando precisa atuar, ele vai lá e põe a gente para trabalhar. Ou quando a gente precisa deixar o cliente simplesmente interagir com o cavalo, né? Ele nos tira do campo. Uhum. Então, assim, se a gente tiver essa abertura enquanto profissional de confiar que existe uma força maior que não é o nosso, né? Não é o nosso querer, o nosso racional, a nossa intenção que vai fazer com que o trabalho aconteça.
precisa ter um pouco de... Bom, a gente poderia ficar aqui 2 horas falando sobre postura de Mas trabalho, pegando né? um gancho nisso aí que você falou, eu acho que nesse ponto que você falou, dá para diferenciar o coach sistêmico e a constelação. Por Sim. quê? Porque no coaching a gente trabalha muito com o lado comportamental do cliente, né? A gente inclui mais essa parte comportamental. Eu sempre falo nos meus workshops, quando E eu o tempo faço... todo querendo alcançar as metas, o tempo todo querendo alcançar um bom resultado, né? Então, a gente tem um objetivo para alcançar, né? Então, você coloca um objetivo para alcançar. Então, você vai trabalhando. Mas, assim, uma das coisas que eu falo muito no meu workshop, Sandra, é assim, o coach sistêmico, você planeja, faz as atividades, papapá. Mas todos que eu tenho feito, pelo menos, a constelação, vamos chamar de constelação, ou a relação sistêmica do cavalo com esse campo de informações, que é a pessoa e o sistema e a natureza que está envolvida, elas estão se comunicando. Eu sempre falo nos meus workshops, tem muita informação subliminar na hora que a gente está trabalhando o lado comportamental. Aquela atividade, tal. Só que nem todo mundo tem o olhar para o que está acontecendo no paralelo, entendeu? Mas que acontece cada coisa maluca, acontece. Que não é maluca, é modo de falar, né? Acontece coisas assim... Eu diria assim, como se fosse várias dimensões atuando ao mesmo tempo, né? Exatamente. E o que eu costumo dizer, assim, que... né, dentro quando a gente vai trabalhar coach com cavalos, o cliente traz uma demanda específica, algo que ele gostaria de alcançar, mas eu sempre procuro trabalhar no sentido de que, e o que o universo espera de você? O que o futuro espera de você? O que o universo, o que o campo, o sistema espera de você? Porque às vezes a gente tem um plano, mas não vem de encontro, né? É o nosso plano individual, mas e o plano coletivo para nós? Que também existe. Então, quando a gente consegue desenvolver o nosso plano alinhado com o que o universo também espera de nós, aí a gente consegue realizar com sucesso. Senão a gente vai ficar o tempo todo entrando em atrito, né? Porque daí esbarra aqui. A gente precisa caminhar junto, né? Parece meio maluco, né? Achar que o universo espera algo de nós, mas é, né? Olha, não é maluco, não. Maluco é esse momento aí. Que mais do que isso que está acontecendo, né? Assim, o que o universo espera de nós, né? O que o universo está esperando de nós agora? Então, é isso que eu ia falar, exatamente isso que eu ia falar, que é pior do que isso que a gente está vivendo, né? Assim, no sentido mais maluco, menos... nunca acho que as pessoas tinham certeza que isso ia acontecer um dia, né? Ninguém imaginava. Mas muito legal essa informação que você trouxe dos cavalos fazerem diversas representações. Eles podem representar uma pessoa da família ou uma pessoa que você tem uma questão específica, que não necessariamente pode ser da família, ou um campo de informações também, achei bem legal isso. E complementando isso, é interessante assim, ter o olhar para perceber se o que está sendo mostrado é algo do passado, do presente ou do futuro. Porque às vezes a gente pensa que constelação tem só a ver com as coisas que já aconteceram. E nem sempre. Legal. Às vezes o cavalo traz, mas isso ainda não aconteceu. E o cavalo está mostrando. É o potencial para que algo aconteça, entende? Não é que vai ser exatamente daquela forma, mas que existe um potencial para que aconteça, né? Para essa transformação, para que algo... É importante ter estender um pouco o olhar para esse grande aqui e agora que envolve presente, passado e futuro. É bem desafiador, hein? Eu treino. Precisa treinar muito, é isso que eu ia falar. Olha, nós somos uma piada.
Isso é treinar muito, muito. Assim, eu digo Olha, eu costumo que dizer assim, olha, eu assim, não vou dizer que seja fácil no sentido, né, mas, mas é possível aprender isso, né? A gente pode com aprender, certeza, desenvolver esse olhar. com certeza. Precisa muita dedicação no sentido assim, eu penso assim, né? Porque acho que o primeiro desafio é esse, de colocar o cavalo como ele é o cara. Você é só um apoiozinho que fica ali do lado, disponível para ele falar, vai para cá, vai para lá, ou fazer alguma outra coisa. E assim, isso é muito contramão das terapias convencionais, né? Você já até falou isso aí. E a segunda coisa é você estar disponível como terapeuta no sentido assim, de vir a informação e você saber lidar com aquela informação. Além de, enquanto terapeuta, saber poder lidar, até onde que o cliente pode lidar com essa informação. Às vezes não é tudo Com que a gente vê que tem certeza. que entregar, assim, sabe? Sim, Às vezes precisa modular antes filtrar, né? de filtrar É, o que está sendo mostrado. é verdade. Mais importante do que desembuchar um monte de informação sobre o cliente é ajudar com que ele mesmo possa perceber o que está sendo mostrado. É ajudar ele a ampliar o olhar. Não precisa entregar tudo mastigado para o cliente. Precisa ajudar ele a ganhar autonomia. E não se tornar dependente do terapeuta. Aí já entra em conflito com outros colegas, né? Que nem todo mundo pensa assim. Mas... É. Vamos mudar a pergunta aqui. Por exemplo, eu quero ser. O que você recomenda, Sandra, para quem Oi. quer entrar nessa área aí? Ah, eu nunca mexi com constelação, nunca mexi com constelação do cavalo, mas gosto muito, quero começar a trabalhar com esse negócio aí. O que você sugere que a pessoa poderia fazer? Ué, começar a estudar. Eu diria assim, que primeiro reconheça quais são suas potencialidades. O que você tem de habilidade? Não comece pelo mais difícil, comece pelo mais fácil. Perfeito. Né? Se você tem facilidade para aprender sobre constelação, aprenda constelação primeiro. Se você já tem contato com o cavalo, né? Vai direto no cavalo primeiro. Mas Perfeito. e assim, tem bastante. É possível ensinar, a gente tem programas aqui de formação também para quem quiser. Você tem um Sim, programa de. sim, sim. Aliás, Legal. era para a gente estar com uma turma agora, já em março, mas daí precisou, né, fazer alguns ajustes nas datas. É em Franca que você está, não é isso? Ou não? Também, também. E no Ah, Paraná, tá. aqui no Paraná também a gente tem um. Ah, tá. Tem. Fala aí desse projeto para o pessoal, quem se interessar. Não tem online, né, por enquanto. Olha, por enquanto não, mas do sábado eu já fiz as primeiras constelações com cavalo online. Com Ah, detalhe, os cavalos não estavam comigo, estavam do outro lado, do outro lado, em outro estado, né? A pessoa estava com os cavalos e eu fui fazendo as intervenções. aí ela pôs a câmera e ela Sim, interagindo com o cavalo, mas aí a sim. pessoa tem que ter cavalo, né? Eu digo assim, essa foi uma forma de trabalhar, né? Opção. Muitas vezes eu posso também estar com o cavalo e fazer as intervenções para a pessoa, pelo movimento do cavalo. Ah, Sim. que legal. É, porque tudo é Mas quântico, né? assim, A gente se e conecta agora com assim, nada. todo mundo vai conseguir? Não, nem todo mundo consegue soltar, né? Nem todo mundo tem essa abertura para fazer essa conexão. O que precisa para acontecer em tempos de Covid, como que, né? Nem todo mundo tem essa facilidade de Tem que entrar se adaptar.
em ressonância, em conexão com o campo. Mas é possível sim. Gostei É dessa, possível hein? dar certo. Essa informação é muito importante. Vou te desafiar, viu? Vai lá nos Pode? cavalos Pode, e adoro desafio. vai lá nos cavalos e me chama pra gente trabalhar, fazer Ó, alguma vou intervenção fazer online. isso. Ó, vou fazer isso. Adorei, adorei, adorei. Muito bom, dona Sandra. Adorei. Para achar você, fala aí do seu perfil. Você tem algum perfil profissional ou é só perfil pessoal? Perfil pessoal. É que, Ah, assim como a Silvana dos cavalos, é a Sandra dos cavalos. Então, assim, não existe um perfil profissional e um. Eu sou assim o tempo todo. é. Né? A Então, Sandra é bem assim, diferente. é Sandra Zavades, que tem no Instagram, no Facebook. Bom, ou então pergunta Quem, para a Silvana aí, quem é, passa o também, contato pergunta para também. mim que eu faço o contato dela. Isso. O teu livro, isso eu queria saber também. Quando é que você vai lançar o seu livro? Pois é, eu acho que vai ser um livro coletivo. Ah, é? Não sei. Porque eu não Ah, eu saí da pensei que ele primeira já... página. Não tem livro pronto. Sandra, você precisa fazer um livro, Sandra, para ajudar nós, contar essa experiência. Vou anotar seu pedido. Porque, assim, várias pessoas já pediram, né? Mas você pedindo, daí eu Então tá. tenho, né, Então, tenho um peso diferenciado aqui no seu pedido. ó, que medo. Ai, que medo. Olha, muito bom a nossa conversa. Falamos pouco, mas falamos muitas coisas importantes de peso. Realmente a Sandra é uma pessoa muito especial. Não é porque eu estou na tua frente, não, mas eu sei que você tem muito ainda a contribuir, porque a gente está que nem um vírus, né? Subindo na escala aí de quantidade de consteladores que estão aparecendo que trabalham com cavalos. Até o próprio treinamento com cavalos, o pessoal do horsemanship e tudo mais, eles também estão mudando a postura, sabe? Porque como eu acompanho meio de longe, mas eu ainda tenho muitos amigos, né, envolvidos com essa história, e eles estão mudando muito, né, a postura. Eu percebo que tá tendo abertura. Vamos dizer, há 10 anos atrás, quando a gente começou, todo mundo tinha que trabalhar com cavalo, era ou mesmo o pessoal da psicologia ou das constelações ficava um pouco com o pé atrás, né, nessa forma de conduzir o trabalho com os cavalos. Mas hoje, eles já perceberam que não é algo ameaçador, pelo contrário, agrega, né? Agrega, exatamente. Expande o olhar da gente. Mesmo quem trabalha com constelação nos moldes tradicionais, essa experiência com o cavalo vai ampliar muito a capacidade de percepção. Não precisa ser só para quem vai trabalhar com cavalos, né? Ou mesmo para quem é da doma, ou para quem é treinador de cavalo, para quem dá aula de equitação, poder ter uma experiência com cavalos nessa visão sistêmica vai expandir muito a capacidade de olhar para o seu cavalo, para o seu cliente, né? E por que para alguns aquela aula funciona, por que para outros não? Eu acho que isso não interfere de forma negativa, pelo contrário, é uma é um novo não é só não é um novo milênio, eu ia dizer assim, é como se fosse uma nova forma de olhar para os cavalos, né? Para os animais de um modo geral, eu costumo dizer que Natureza, né? não é só cavalo que se comunica, que se relaciona, né, com o ser humano. Toda a natureza, todos os animais. Você sabe que eu tive uma experiência bem doida, assim. Bem doida. Essa eu vou contar porque é bem doida mesmo. Eu estava fazendo um workshop com umas pessoas e a gente trabalhando num nível mais sistêmico, mais profundo, né? Não comportamental. A gente estava com uma questão muito bem difícil de mexer lá e do nada veio uma galinha e eu só sei disso porque o meu marido estava junto
E foi a coisa assim que mais ele fala até hoje, que foi uma coisa que impressionou ele, porque ele vem do treinamento do cavalo, né? Ele vem dessa coisa totalmente comportamental, nada espiritual. Ele tem uma outra perspectiva, né? E ele estava filmando. E aí veio uma galinha do nada no meio da constelação e botou um ovo. Como ele é uma pessoa que veio da roça, assim, veio do interior, viveu, ele ficou assim, foi uma das coisas que mais marcou ele. Ele fala até hoje, toda vez que a gente vai falar sobre esse trabalho com alguém novo, ele fala, eu nunca acreditei nessas coisas e tal, mas um dia aconteceu isso aqui comigo, né? E realmente, fora outras coisas, mas essa foi uma que foi bem marcante na época. Já viajei aqui na minha imaginação o que pode ter representado, né? Porque imagina, um ovo é algo... tem todo um contexto, assim. Tem toda uma situação, mas se a gente não olhar para nada disso e for totalmente racional, não tem muito como explicar, né? No meio de tanta gente, a galinha ir lá e botar o ovo. Bom, a primeira experiência nossa com vários animais foi... Você estava junto, né? Era fazer um trabalho com cavalo, apareceu galinha, cachorro, tudo. Me lembrei de outra. A gente, eu, você, a Jana, a Marli Cordeiro, um monte de gente fazendo uma experiência em Bertioga. Sim. E aí a gente foi fazer um círculo, agora eu me lembrei, a gente foi fazer uns círculos de mão dada para iniciar os trabalhos, ou finalizar, não lembro. E aí veio um galo do nada e entrou... Parou do lado, parou do lado na fila. Parou do lado, como se ele estivesse participando da roda. E ficou parado uns 20 minutos participando da nossa dinâmica. Agora eu me lembrei dessa história. Aí a gente precisa escrever, viu, eu acho que fazer um causos. Causos da constelação sistêmica com cavalos, que são muitos. Bom, acho que foi maravilhoso. Só tenho que te agradecer. A gente precisa se encontrar mais, mesmo que seja online, para a gente trocar bastante coisa boa aí que a gente já passou e, assim, poder contribuir para as pessoas que gostam desse assunto, sim, né, que querem conhecer mais. Por isso você precisa fazer o seu livro rapidinho. Se você quiser, eu faço a capa. Opa! Acho que a capa vai ficar pronta primeiro. Tá bom, Sandra? Faz a capa para me inspirar. Ó, eu faço, hein? Pode ficar sossegado que eu faço. Você sabe que eu faço. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa... Silvana, agradeço por este momento com a Sandra, momento lindo. Essa é a Dayana Martina. Incrível. Conheço. Nossa. Conhece? Beijo. A Rosane Hansen, Janaína, né? Olha, a Janaína, nós estamos aqui, né? Pedindo o livro dela. Ela não... É isso aí, meus amigos. Muito bom. Gratidão, amiga. Um beijão para todos. Até a próxima. Ó, quem não assistiu a live, ela vai ficar aqui 24 horas, mas depois eu vou gerar um vídeo lá no YouTube. Manda o link para a Sandra e aí, se você quiser distribuir aí, porque eu acho legal. A gente sempre tem um conteúdo... Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com você e com tantas pessoas aí que teve paciência de nos acompanhar nessa prosa. A Sandra é quietinha, ela fala devagar, ela é assim, minha antítese, entendeu? Ela é daquelas que pensa muito antes de falar, mas que signo você é? Eu falo pouco. Câncer. A última vez que você veio aqui em casa, era uma reuniãozinha de 1 hora e meia, a gente ficou 6 horas falando sem parar. Eu vou devagar, mas eu vou, né? Tá, a Sandra foi meu presente de aniversário esse ano, que foi ontem, eu fiz aniversário, e aí ela aceitou estar aqui comigo hoje. Então eu, como Mariana... Porque era seu aniversário, né? Eu sou Mariana típica, eu falo demais, eu corto ela, eu
E sou italiana também, então tá tudo certo. Tá bom, amiga? Obrigadão. Até a próxima. Gratidão a todos que estiveram aqui. Beijo, tchau, tchau.